pessoal, estamos aqui com mais uma entrevista para o programa Qual o Trajeto. Hoje a gente está aqui com a Isabel. Isabel, você pode se apresentar um pouquinho? Claro, eu sou a Isabel, eu estou no quinto período de turismo. Eu também trabalho como guest relations no Hotel Fairmont desde novembro do ano passado. Hoje a gente vai saber um pouco mais sobre a experiência dela com os transportes durante a viagem dela. Eu queria começar perguntando para você para onde você foi, sobre que lugar que você vai falar hoje e quais os períodos que você foi, né? Então, eu fui para Buenos Aires algumas vezes, eu fui acho que no total de 3 vezes, se eu não me engano, em 2015, 2016 e eu acho que ou 2014 ou 2015 foi a terceira viagem. O meu primeiro padrasto, ele morou lá durante um ano, então a gente teve as 2 férias de período letivo, a gente viajou para lá. E dentro dessas viagens também tiveram outras pequenas viagens também. Você considerou a utilização dos transportes no planejamento da sua viagem? Então, como eu era bem menor, assim, eu era adolescente na época, eu não estava preocupada com nada. Mas o meu padrasto, eu tenho certeza que ele considerou, porque a gente utilizou, por exemplo, o sistema de ônibus dele, de metrô. Então, foi uma viagem, assim, bastante integrada, até porque ele morava lá também, então ele tinha que usar. Ajudou, né? Isso. A gente já sabia. Então, exatamente. Então já fazia parte. Quais transportes que você mais utilizou durante suas viagens? Olha, principalmente acho que na segunda o que a gente mais utilizou foi o metrô, porque como ele morava lá, ele alugava uma casa que era um pouquinho mais afastada do centro de Buenos Aires, então a gente tinha que, tipo assim, necessariamente pegar o metrô para chegar até o centro, para aí começar o dia. Então era uma viagem que eu me lembro pelo menos uma meia hora de metrô, até a gente chegar no centro e aí começar o dia mesmo. Você ficou na casa dele ou em outro hotel? Isso, a gente ficou na casa dele. Além do metrô, você usou quais? Olha, a gente usava o metrô como principal, principalmente porque o metrô de lá eu achei até bastante integrado. E os ônibus, a gente usava bastante ônibus também quando ia para alguma área um pouquinho mais afastada. E eu acho que esses foram que a gente usou, metrô e ônibus. A gente pegou táxi também, mas assim, bem poucas vezes. Na época ainda não tinha lançado Uber, então a gente não teve essa experiência lá. Foi mais isso, o táxi que eu me lembro para ir para voltar do aeroporto e às vezes quando a gente voltava de um restaurante um pouquinho mais tarde. Fora o avião, né? Que você chegou Isso, fora o avião e uma delas a gente foi de carro também. Então, a gente utilizou o carro dentro da cidade também. Ah, tá. Vocês usaram o dele mesmo ou vocês alugaram algum? Não, então, nessa viagem em que eu fui, que ele morava lá, a gente foi de avião até Buenos Aires e aí lá a gente se locomovia pelos transportes públicos, de maneira geral, né? E na terceira viagem, eu acho, a gente foi de carro. Então a gente chegou de Foz do Iguaçu por Buenos Aires de carro e a gente saiu também de Buenos Aires de carro pra lá. Como que foi sua experiência, assim, no geral, com o metrô, no ônibus? Olha, com o metrô eu achei bem interessante que eles têm algumas linhas de metrô. Então eu achei bem diversificado e pelo que eu reparei, quanto mais utilizada era a linha, mais novos eram os carros. Então, por exemplo, a linha que na época era verde pra gente, ela tinha os carros assim mais novos, era tudo com ar-condicionado já, janela fechada, assim, era bem novinho. E, por exemplo, a linha que a gente pegava para sair da casa dele até chegar no centro era a linha roxa, que já não era uma linha tão utilizada, porque era, né, numa parte mais residencial. Então eram uns carros bem antigos, assim, era aquele que você ainda conseguia fechar e abrir a janela, era muito mais barulhento também, bem mais antigos, as assentos ainda eram de madeira, então tinha essa, e conforme a gente ia passando por outras linhas, a gente via que cada uma tinha um tipo de carro diferente. Eu achei isso bem legal. De maneira geral, o metrô funcionava muito pra gente, assim, as estações são espalhadas pela cidade, então a gente conseguia, de maneira geral, tipo, ir de um ponto pro outro sem muito problema. Eu me lembro que a minha mãe se perdeu algumas vezes, né, em tentar se achar. Era confuso? Pra mim não, eu acho que na época talvez eu tivesse com um senso mais apurado, não sei. Mas pra ela era um pouco confuso pensar que tinha que fazer algumas baldeações entre linhas pra chegar em tal lugar. Nos ônibus, eu achei legal, inclusive no metrô também, eu acho que eles têm os 2 sistemas de quanto mais você usa, menos você paga. Eu me lembro que assim que a gente chegou em Buenos Aires, a gente comprou os cartõezinhos de metrô. E aí, conforme a gente ia passando o número da passagem, o valor pago pela passagem diminuía. Então, eu acho que chegou num ponto que começou ali, acho que nos 4 e pouquinho. Quando a gente já tava, assim, no final da viagem, o valor da passagem já tava em 2 e pouquinho.
Então, essa diferença eu achei muito legal com aqui. E eu lembro que na época já estava assim, depois de 2012, né, que rolaram aquelas manifestações, então o preço da passagem a gente comentava, né, era uma coisa que estava no assunto. No ônibus teve uma... A gente pegou, acho que se eu não me engano, um ônibus algumas vezes, não tanto quanto o metrô, mas em uma delas a gente estava indo para um lugar que era um pouquinho mais distante, se eu não me engano era para o Caminito, que é um pouco mais afastado, né, do resto da cidade, então a gente tinha que pegar o ônibus onde a gente estava para ir até lá. E eles fazem um sistema que não é comum pra gente, né? Que é de, tipo assim, você paga a passagem de acordo com a quantidade de pontos que você passa. Então, por exemplo, que eu me lembro, a gente, tipo assim, ia andar, acho que são uns 10 pontos. Então a gente pagava o valor correspondente àqueles 10 pontos. E não o valor da passagem inteira. E eu achei isso bastante interessante. Os ônibus, de maneira geral, eu achei eles muito diferentes do nosso. Eles já estavam naquela estrutura de... quando você entra um pouquinho mais baixo, pra aí subir, eles eram bem limpos, assim, e pelo menos na época que a gente foi, não tava com, tipo assim, não tava o ônibus cheio, pode ser também a linha que a gente tinha pegado, né? O horário. Também tem isso. O metrô, a gente já via essa oscilação, a gente pegou alguns metrôs bem lotadões, assim, com a galera ainda, tipo, indo trabalhar, ou tentando aproveitar as férias. Acho que foram isso. Qual foi o critério de escolha de cada transporte que você usou? Tipo, o que levou vocês a usarem o metrô, o ônibus? Então, sobre o critério de escolha, eu acho que o que importava assim, mais pra gente em termos de metrô ou o ônibus era a quantidade de deslocação, né? A quantidade de deslocamento até a estação de metrô, que às vezes a gente não queria ter que andar mais do que a gente já estava andando para ir até lá, então o ônibus era uma escolha um pouco mais próxima, no geral. Acho que foi esse também. O valor da passagem que eu me lembro não mudava tanto, assim, não era significativo, né, para mudar a escolha. Acho que foi isso também. Eu esqueci de falar que eu andei também de... Acho que não é ferryboat que eles chamam, mas é uma barca que sai da cidade de Buenos Aires até a cidade de Colônia do Sacramento, no Uruguai. E foi... Eu lembro que na época eu fiquei meio deslumbrada, porque eu acho que eu nunca tinha entrado numa barca. E eu lembro que na estação que a gente foi, né, tinha também aquele Dutch Free, que é deslocamento entre países, e eu fiquei assim, maravilhada. Tipo, tinha uma barca com Dutch Free que levava você para outro país, eu achei Vocês tudo, usaram né? só pra visitar o país, depois de voltar? Não, a gente chegou a dormir no Uruguai, a gente passou acho que umas 3 noites talvez. E eu lembro que eu estava muito animada para conhecer. Eu estava um pouco contrariada de sair de Buenos Aires, porque eu sempre gostei muito da cidade. Então, mas assim, quando eu lembro de chegar, assim, eu tenho a imagem na minha cabeça de pisar e ver aquilo tudo ornamentado. Na época já era aquelas barcas mais novas, então a gente fica, né, impressionado e tal. Eu gostei muito e eu me lembro também que foi bem rapidinho, talvez questão de uma hora e meia, eu acho, pra chegar lá. Então, fiquei encantada. Você chegou a usar algum aplicativo de transporte, de navegação, tipo Movit, Google Maps? Você chegou a usar? Olha, o Google Maps talvez, porque eu me lembro que a gente, quando a gente estava em Buenos Aires, a gente saiu de Buenos Aires para o Bolsão, numa viagem de ônibus que a gente fez. Então talvez o Google Maps, mas que eu me lembre não tanto. O Movit na época eu ainda não conhecia, então eu com certeza não utilizaria, mas talvez o Google Maps para essa questão. A gente também usou muito o Waze e o Google Maps quando a gente foi de carro, porque até para conseguir chegar na cidade a gente também já deixava baixado o trajeto, né, que a gente ia se deslocar caso o sinal caísse, esse tipo de coisa na estrada. Então o Google Maps a gente até que usou bastante. E o Waze, né? Aí o Waze. Pra aluguel de... você não usou ônibus, né? De andar por ônibus, de ônibus, tipo, viagem. Por exemplo, daqui até Rio das Ostras... Não. Sim, a gente fez nessa pré-evolução só. Mas que eu me lembre, quando a gente chegou, o meu padrasto já tinha comprado e a gente só foi na rodoviária pra realmente pegar o ônibus. Foi numa dessa, inclusive, que a minha mãe se perdeu, que a gente tinha que pegar uma baldeação, que eu me lembro, acho que de quase 3 linhas. E aí, quando a gente estava chegando assim, na metade do caminho, ela, que bom, a gente não vai chegar atrasado. E eu assim, bom, ainda tá na metade do caminho. Exatamente. Quais foram as suas principais dificuldades e facilidades que você teve dentro dos transportes? Olha, eu particularmente achei o mapa de metrô deles bem autoexplicativo. Assim, eu achava fácil de você conseguir
ver o que ia ter que fazer até chegar em outra estação. O ônibus, como eu falei, pra gente não... Eu não tive tanto problema assim pra pegar, porque como meu padrasto estava morando lá, ele já tinha uma noção um pouco das linhas de como fazer pra chegar, né? Então a gente não teve que tanto procurar, assim. Quando a gente foi pela segunda vez, a gente já ficou hospedado mais perto do centro da cidade, então a maioria dos deslocamentos também a gente fazia a pé. E aí era realmente questão de saber onde virar, e aí para isso a gente usava também o Google Maps, acho que pra isso. Agora, para encerrar a entrevista, a última pergunta. Você passou algum perrengue em algum transporte? Perrengue? Olha isso que você falou que a sua mãe se perdeu e tal. Olha, acho que não. A gente não teve, assim, muitos estresses. No máximo que a gente tinha era, assim, escutar os outros discutindo no metrô. Isso rolava algumas vezes, mas nada muito... Se perder, de passagem dar errado, não deu. Nossa, não, que eu me lembro, teve uma confusãozinha na hora de comprar o ticket pro metrô. A gente tava em dúvida em qual escolhia e tal, mas no final a galera que tava trabalhando lá foi bem receptiva. Então eles ajudaram a gente escolher, mas assim, grandes perrengues não. Esse de se perder, assim, foi esse pontual. E no geral não, a gente não passou muito Ai, perrengue. nossa, que bom. Era isso que eu ia falar. O único meio perrengue que talvez a gente tivesse pegado foi que a gente chegou na cidade de carro no dia 1º de janeiro. Então a cidade inteira estava fechada quando a gente chegou. E a gente precisava procurar um estacionamento, a gente ficou rodando um pouco para achar um que fosse perto também do Airbnb que a gente estava alugando, mas nada muito precioso. Então, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu queria te agradecer a sua presença, porque eu sei que é difícil a gente achar um horário de ainda mais quando a gente trabalha. Então, eu queria te agradecer. Imagina. Agradecer a vocês também a estarem assistindo a gente a essa entrevista. Se vocês quiserem assistir os outros vídeos que tem nesse programa, eu vou deixar aqui embaixo o link da nossa playlist, que é Qual o Trajeto, que tem outros relatos de outras experiências com transporte. Então, mais uma vez eu queria agradecer vocês que estão assistindo e agradecer a Isabel por ela estar aqui. E é isso, gente. Podem entrar aqui na playlist e assistirem os outros vídeos, tá? Obrigada, gente. Curte, comenta e compartilha.